Esse é o nosso palco, nosso conteúdo, com um tema tão importante. Agora a gente vai dar as boas-vindas à primeira palestra, ao primeiro painel do dia, falando sobre pesquisa e desenvolvimento de novos materiais associados à temática ESG. E para conversar com a gente, quero convidar ao palco o Raci Dias. Seja muito bem-vindo, Raci. Uma salva de palmas. Bom dia, bom dia, bom dia. Prestação. Pode dar o start. Então, como é que estão todos nessa manhã? Calor aqui em Manaus, amanheceu com um pouquinho de fumaça, mas aí a gente é resiliente, a gente é manauara, a gente vai se adaptando, né? Tem alguns dias aí que a gente está sofrendo um pouquinho com essa fumaça, calor um pouquinho brabo, né, de Manaus, mas a gente estamos aqui, estamos adquirindo conhecimento nessa manhã, todos aqui, muita gente do IFAM, gente da UFAM, gente de toda Manaus, é sensacional. Então hoje a gente vai explicar aqui para vocês um pouquinho sobre pesquisa e desenvolvimento de novos materiais associados à temática ESG. O tema pode ser um pouquinho confuso, o título pode ser um pouquinho confuso, mas eu prometo que no decorrer da nossa apresentação a gente vai contextualizar tudo, o que é pesquisa e desenvolvimento, quais são os tipos de materiais, quais são os tipos de materiais que estão sendo desenvolvidos aqui na região amazônica e o que é o famoso ESG que todo mundo que fala, que está muito em pauta hoje. Então, bora apresentar as pessoas que vão estar aqui com a gente hoje. Primeiramente eu sou o Raci, eu sou formado em Engenharia Mecânica, graduado pela UFAM, Universidade Federal do Amazonas. Tenho um MBA em Gestão de Projetos, MBA em Liderança de Inovação, já trabalhei no desenvolvimento de motocicletas, já trabalhei como líder de projetos projetos de automação industrial e hoje eu sou gerente de produtos no Instituto IPDEC. Agora eu vou apresentar para vocês a dupla sertaneja, Carlos Iago e Carlos Júnior. Primeiro, Carlos Iago. Carlos Iago é engenheiro de materiais, graduado pela Universidade Federal do Amazonas também. É mestre em Ciências de Materiais também pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é um experiente na fabricação de materiais cerâmicos, plásticos, compósitos, baterias, etc. Ele é integrante do laboratório LPMAT, que é o Laboratório de Desenvolvimento de Materiais da Universidade Federal do Amazonas. E hoje ele é engenheiro de materiais no Instituto IPDEC. E por fim, mas não menos importante, o famoso Carlos Júnior. Carlos Júnior, ele é bacharel em Desenho Industrial pela UFAM. Ele tem MBA em Design e Mercado, integrante da comunidade Makers Manaus, integrante da Fab Lab Manaus e atualmente design de produtos no Instituto IPDEC. Então, nós três temos duas coisas em comum que eu acho que vocês perceberam. Nós somos cria da Universidade Federal do Amazonas, formados, graduados pela Universidade Federal do Amazonas, e também hoje a gente trabalha no Instituto IPDEC. Alô da galera do IPDEC aí. E o que é o Instituto IPDEC, né? Nós somos um Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento, IPDEC. Ele foi nascido e criado também na Universidade Federal do Amazonas, mais um ponto em comum. E nasceu em 2014, então ano que vem o Instituto IPDEC está completando 10 anos de vida. O que o Instituto IPDEC faz? O que a gente trabalha? A gente trabalha com desenvolvimento de inteligência artificial, machine learning, gestão de desenvolvimento de novos produtos, gestão de qualidade, uma gama de produtos, e hoje a gente está com alguns projetos voltados para sustentabilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre eles hoje. Tá? E as empresas parceiras do Instituto IPDEC são empresas privadas, empresas públicas, empresas do setor terciário, enfim. Então, já dei essa pequena introduçãozinha aqui para todo mundo que está aqui, para a gente se situar. Bora começar um pouquinho a falar de sustentabilidade. Aqui eu trouxe alguns dados para a gente, dados da ONU, o que a ONU está dizendo para a gente nos relatórios de mudança climática que ela lança anualmente. Quando comparado a temperatura com o ano de 1900, 120 anos atrás, 123 anos atrás, lá em 1950, a gente pode ver bem aqui, a temperatura aumentou 0,25 graus Celsius em média. Não é muita coisa, né? Quando comparado com 1900, tá? Quando ela avaliou os dados de 1980, 30 anos depois, opa,
Um momentinho. Acontece, falhas técnicas. Ei, Junho, faz um beatbox aqui pra gente, por favor. Cadê? Cadê o beatbox? Oi, oi. Pode continuar, né? Bora continuar? Tá, o que a ONU está me dizendo nos relatórios de mudança climática dela? 1950, quando comparado com 1900, 50 anos depois, a média de temperatura aumentou 0,25 graus, em média. Quando comparado com 1980, 80 anos depois, aumentou 0,5 graus Celsius em média. Não é muita coisa, certo? 120 anos depois, 2020, a média de temperatura aumentou 1,1 graus Celsius, quando comparado com 1900. A gente já começa a se preocupar um pouquinho, né? O que isso significa? Aqui eu trouxe um exemplo bem famoso. Em si, um aumento de temperatura em média de 2 graus Celsius. Vamos falar da geração atual. Os bebês que nasceram em 2020, num cenário mais pessimista, quando eles tiverem 70 anos de idade, se a gente continuar emitindo do jeito que a gente está emitindo hoje, o cenário mais pessimista é que em 2090, quando eles tiverem 70 anos de idade, a temperatura aumente em média 4 graus Celsius. Aí a gente começa a se preocupar um pouquinho. Quais são as possíveis consequências disso? Então, a gente tem alguns cenários aqui. O que a ONU diz para a gente? Tem alguns cenários, uns cenários mais pessimistas, e uns cenários mais intermediários e uns cenários mais tranquilos. Isso tudo... Junho, beatbox. Problemas técnicos. Uau, uau. Oi. Oi, oi. Não. A microfonia é mais é porque você tá perto da caixa. É porque eu tô... Se eu ficar mais pra... Beleza. Opa, bora continuar. O
que a ONU diz para a gente? O que a ONU está dizendo para a gente nos relatórios dela? Cenários pessimistas. Cenário apocalíptico, um cenário intermediário e um cenário mais brando. Se a gente continuar emitindo do jeito que a gente está emitindo hoje, emitindo gases poluentes para a atmosfera, lá em 2100 a temperatura vai aumentar próximo de 5 graus Celsius. As consequências disso, a primeira consequência mais que a gente sente no primeiro momento, aumento no nível dos mares. No cenário mais apocalíptico, a gente pode ver aqui que lá em 2100 o nível dos oceanos vai aumentar próximo de 1 metro. Isso significa que, muito possivelmente, Veneza na Itália, Bangkok na Tailândia, Amsterdã na Holanda, Nova Orleans nos Estados Unidos e Miami nos Estados Unidos provavelmente vão desaparecer da face da Terra, vão ficar submersas. Quem já foi para Miami aqui? Eu já fui. 24 vezes, passei 24 vezes, mas eu já fui. Outras consequências que a gente vai perceber. O que a ONU está dizendo para a gente? As espécies de vida que estão próximas da linha do Equador, num cenário mais pessimista, 4 graus Celsius, a ONU diz que 30.652 espécies de aves, mamíferos, répteis, anfíbios, peixes marinhos e vertebrados marinhos, corais e ervas marinhos podem desaparecer completamente da face da Terra. São mais de 30 mil espécies. E para a gente, nós seres humanos, novamente, as cidades e os países mais próximos da linha do Equador, num cenário mais pessimista, onde a temperatura aumenta 4 graus Celsius, de 4 a 5 graus Celsius, a gente pode correr o risco de vida 365 dias por ano por conta da temperatura e da umidade. Vocês sabem quanto foi a média de sensação térmica em Manaus nas últimas 2 semanas? Sensação térmica média em Manaus, meio-dia, sol torando, foi 43 graus Celsius. Imagina num cenário em que aumenta a temperatura a 4 graus Celsius. Manaus pode ficar totalmente inabitável com a temperatura média próxima dos 50 graus Celsius. Isso aí é surreal. Triste, né? Mas bora mudar um pouquinho de assunto, para um assunto pior ainda. Brincadeira. Vamos falar de resíduos, que é um pouco do foco do nosso trabalho hoje, tá? Resíduos. Em 2020, relatório da ONU novamente. O que a ONU me disse? Em 2020, a gente produziu 234 milhões de toneladas de plásticos. Estou falando só de plásticos. Em 2019, 19 anos depois, a gente dobrou essa produção de plástico. 460 milhões de toneladas de plásticos produzidos só em 2019. Desses 460 milhões, 353 milhões são resíduos. O que são resíduos? É aquele plástico que a gente usa 1 ou 2 vezes. A garrafa PET, a sacola de compra, a embalagem do produto que você comprou da internet, então a gente usa uma vez esse resíduo. Dessas 353 milhões de toneladas de resíduos, 22 milhões de toneladas de plásticos vazaram ao meio ambiente. Seja pelo descarte incorreto, seja porque a gente mesmo joga na rua, joga nos mares. Onde é que esse lixo vai parar? Nos igarapés, nos rios, no Tarumã, no Rio Amazonas, nos mares, nos oceanos, etc. O que acontece com esses plásticos que vão parar nos oceanos? Eu trouxe aqui algumas estimativas de vida. A garrafa PET, que a gente usa 1, 2 vezes, a estimativa de vida dela é de 100 anos. Leva 100 anos para ela desaparecer da natureza. A sacola plástica que a gente usa no supermercado, estimativa de vida de 50 anos. Tubulação que a gente tem na nossa casa, a estimativa de vida é de 2.400 anos. O que eu quero falar para vocês? Que a gente produz muito lixo, esse lixo tem o descarte totalmente incorreto e esse lixo demora para desaparecer do ambiente. Significa que a gente está transformando o paraíso que a gente vive, que a gente vai lá no final de semana dar um timbum lá nos flutuantes da vida, lá em Presidente Figueiredo, na nossa cachoeira, nadar, é o nosso lazer, a gente transformando isso aqui, nosso paraíso, em isso aqui. A gente está vendo isso aqui com muito mais frequência. Vou mostrar de novo para vocês porque é um pouco impactante. Paraíso que a gente vive está se transformando nisso. Aí fica o questionamento, né? O que a gente pode fazer para melhorar? Já perguntava o
nosso amigo lá do IPDEC, é um amigo íntimo do IPDEC, tá? Do Instituto, John Travolta. Ele se pergunta o que a gente pode fazer, certo? Como que a gente pode melhorar? Para responder isso, não é uma simples resposta, tá? Eu vou explicar para vocês uma pequena timeline do que foi feito para melhorar, do que a gente está fazendo para melhorar e as próximas iniciativas. Quem vai mostrar é o Carlos Iago e o Carlos Júnior, tá bom? Então vamos lá de forma sucinta, timeline do ESG. Já eu explico para vocês o que é ESG. ESG, 1992, Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Lá no Rio de Janeiro, vários países se reuniram para falar um pouco sobre mudanças climáticas. 1997, foi assinado o Protocolo de Kyoto. Vários países assinaram o Protocolo de Kyoto para reduzir as emissões de gases poluentes para o meio ambiente. 2005, a primeira vez que o ESG foi mencionado, um relatório de cunho totalmente econômico, o Who Cares, é um relatório onde foi citado pela primeira vez o ESG. Em 2006, a ONU convidou vários especialistas de investimento, vários investidores, vários especialistas no mercado financeiro para falar sobre princípios de investimento responsáveis voltados para políticas ESG. Em 2015, a ONU lançou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis para o ano de 2030, que são objetivos para alcançar a sustentabilidade. Em 2016, foi firmado o Acordo de Paris para tentar conter o aumento da temperatura até 1,5 graus Celsius. Isso significa que até 1,5 graus Celsius a temperatura já é certeza que vai aumentar. Em 2021, o Larry Fink lançou a carta anual da BlackRock, que é CEO, o Larry Fink é CEO da BlackRock, que é a maior casa de investimento do mundo. Hoje eles têm 9 trilhões de dólares sob gestão da BlackRock. Isso significa que se você quer ter uma pequena fatia desses 9 trilhões de dólares, você tem que a sua empresa tem que estar alinhado com o ESG, né, Jordan? Então vamos falar o que é o ESG. É um assunto muito em pauta hoje. O ESG consiste de 3 pilares. O E é o Environment, que é o ambiental, a parte ambiental do ESG, pilar 1. O S, que é o Social, o social, a parte social das empresas. E o G, que é o Governance, que é a governança corporativa. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Primeiro, o Social é tudo que a empresa faz para ajudar a comunidade que ela está inserida. O que a Motor Honda da Amazônia faz para ajudar a comunidade que ela está inserida. O que a Samsung faz para ajudar a comunidade que ela está inserida. O que a Critério Energia faz para ajudar a comunidade que ela está inserida. Então, são tópicos como saúde e segurança da comunidade, responsabilidade com os clientes, impacto na comunidade, direitos dos trabalhadores e etc. Governança corporativa. Quando a empresa olha o social, que é a comunidade, ela também olha para as pessoas que estão ali no dia a dia, os colaboradores. Então, fica a pergunta, o que a Motor Honda está fazendo para ajudar os colaboradores, o que a Samsung está fazendo para ajudar os colaboradores que elas estão inseridos, o que a Critério Energia está fazendo para ajudar os colaboradores. Aí entra direito dos trabalhadores, gestão de risco de acidente de trabalho, transparência fiscal e anticorrupção. Vamos falar um pouco agora do tema principal de hoje, que é o ambiental. Então, ambiental é um tema muito diverso. As ramificações são muito grandes, depende do foco da empresa. A Motor Honda vai estar olhando para alguns critérios, a Samsung vai estar olhando para outros critérios, enfim. Mas, em resumo, o que pode ser um ambiental do ESG? Mudança climática, pegada ambiental, uso de recursos, métricas de poluição que a empresa emite no meio ambiente, política de sustentabilidade, danos ambientais e poluição, plásticos de reutilização, desperdício, materiais sustentáveis, etc. Então, isso aqui que eu acabei de mostrar para vocês é o ESG. Quais são os 3 pilares? Ambiental, social e governança corporativa. Tá? Agora que vocês sabem o que é ESG, bora ver o que as grandes empresas do mundo, ao redor do mundo, estão fazendo em relação a ESG. Eu acho que a gente não pode deixar de falar do Google, né? Uma iniciativa sensacional do Google eles têm algumas câmeras espalhadas na floresta amazônica, em alguns pontos. Essas câmeras monitoram toda a fauna, toda a flora ali daquele pequeno ecossistema. E para saber se a gente, como sociedade, vai ter algum impacto, teve algum impacto ou está tendo algum impacto no futuro naquele pequeno ecossistema que está sendo monitorado.
Trek, uma das grandes empresas de bicicleta do mundo. Hoje ele tem algumas partes das bicicletas feito de material totalmente reciclável dos oceanos. O suporte da caramanhola, que é onde coloca a garrafinha d'água na bicicleta, é feito de totalmente de plástico reciclável dos oceanos. E a manopla também do guidão, algumas partes é feito de plásticos recicláveis dos oceanos. Natura, todo mundo conhece a Natura aqui, certo? A Natura tem algumas iniciativas dos plásticos das embalagens serem feitas para reutilização, recicláveis e biodegradáveis. E a Natura tem alguns produtos também cujos ingredientes, eles são 95% de ingredientes naturais, biodegradáveis que não agridam o meio ambiente. Produtos químicos que não agridem o meio ambiente. 0 produtos químicos nocivos. A gente não pode deixar de falar também da Apple, certo? Recentemente lançou o iPhone 15, o olho da cara. Não vou comprar. O que a Apple está fazendo em relação a ESG? A Apple, desde o iPhone 13, ela lança uma embalagem do iPhone 13 que é 0 plástico. Ou seja, a embalagem do iPhone, desde o iPhone 13 é 0 plástico. Eles também têm todo um departamento de pesquisa e desenvolvimento, R&D, para desenvolver matéria-prima que seja reciclável para colocar nos iPhones. Ou seja, a meta da Apple é produzir um iPhone com 100% de material reciclável. Aí eu estou falando de cobalto, alumínio, tungstênio, aço, ouro, toda a matéria-prima do iPhone. Então, eu falei aqui para vocês um pouco do que é o ESG, falei um pouco das iniciativas das grandes empresas, falei um pouco das métricas que a ONU está olhando no dia a dia ali, lançando os relatórios. Agora eu vou chamar o Carlos Iago para falar um pouco sobre desenvolvimento de novos materiais, ciências de materiais, qual é a ciência por trás disso. Brilha, mestre Iago. Eita, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Quero agradecer a Campus pela oportunidade e também vocês que estão presentes nessa nossa apresentação. Bom, eu vou falar sobre como os materiais são classificados e de que forma as empresas, os institutos de pesquisas, as universidades estão desenvolvendo novos materiais numa perspectiva mais ambiental, numa perspectiva mais ecológica, numa perspectiva menos agressiva ao meio ambiente. Os materiais são classificados em 4 grandes grupos: materiais cerâmicos, materiais poliméricos, metálicos e compósitos. Os materiais cerâmicos, ele é um grupo de material que é utilizado desde a pré-história e é um material utilizado em utensílios domésticos, cozinha, através de pratos e também tijolos. E é um material que possui uma propriedade muito importante, ele tem uma alta resistência térmica e por esta razão ele é aplicado em foguetes, em naves espaciais, devido ao alto aquecimento que essa estrutura, que esse meio de transporte fica submetido quando entra e sai da atmosfera. Além disso, ele também é utilizado em próteses dentárias, como as próteses de silicórnia, como vocês podem observar. E é um material bastante abundante ainda no mundo e bastante utilizado. Um outro grupo são os materiais metálicos. Os metais, eles são utilizados em diversas áreas, no caso na indústria naval, indústria na construção civil, que serve como estrutura para prédios, edifícios, enfim. Além disso, na indústria automobilística, em indústria siderúrgica, enfim. Eu já falei de metais, eu já falei de materiais cerâmicos e eu vou falar agora sobre os materiais poliméricos, que são conhecidos mundialmente como plásticos, tá? O plástico, ele é um material muito barato e por essa razão, por esse custo, ele é muito utilizado, porém ele tem a problemática na questão ambiental. A gente sabe que o plástico,
ele demora em torno de centenas de anos para se decompor, para se degradar. Por essa razão, políticas públicas têm sido voltadas para cada vez menos o uso desse material. Mas esse material ele é aplicado em muitos objetos no dia a dia, embalagens plásticas, copos descartáveis, pratos, assim também como em aplicações mais avançadas, como em carenagem de carro e também aplicações na área de baterias, servindo como componentes desse tipo de produto. E por fim, os materiais compósitos. Os compósitos, ele é uma junção entre os outros 3 materiais que eu disse anteriormente. Ele tem o objetivo de potencializar determinada propriedade que o material único, no caso o material metálico, por exemplo, não apresenta. Então o compósito ele tem essa capacidade. E com isso esse material ele tem sido bastante utilizado atualmente, tem sido bastante desenvolvido devido a essa aplicação, em se ter um novo material com uma propriedade mais potencializada. Os compósitos são utilizados bastante na indústria aeronáutica, onde um relatório, por exemplo, da Boeing, em seu modelo 787, apresenta que 50% do material é um material compósito. Ou seja, o material ele trouxe ao produto, o compósito, ele trouxe ao produto um avião com uma propriedade melhor, com menos peso também, uma vez que se busca isso, e com isso o equipamento, o avião, ele tem uma maior autonomia. Além disso, por exemplo, uma boa parte da asa é formada de compósitos. E vocês podem observar que quando o avião está em voo, a asa ela balança. Então, ela é flexível. E isso é importante para o funcionamento do avião. Além disso, os compósitos também são utilizados como prótese, pois o material ele apresenta uma alta durabilidade e compatibilidade com o organismo. Ele também é utilizado na área de energia, principalmente nas pás de torre eólica. Também é utilizado em carro de Fórmula 1, trazendo para o piloto uma maior segurança e uma melhor aerodinâmica para o veículo. Enfim, por que é importante saber o conceito, a teoria dos materiais? Porque é a partir daí que nós, como instituto de pesquisa, como empresa, como universidade, desenvolve novos produtos em função da propriedade que nós queremos, em função da aplicação. E é por essa razão que eu trouxe aqui 5 exemplos de desenvolvimento de produtos que as empresas têm buscado como alternativa para os materiais já existentes. E esse desenvolvimento de produto, ele deve ser pautado em um material que seja biodegradável, ou seja, que seja positivo ao meio ambiente e, sobretudo, com uma fonte renovável. Diferente, por exemplo, dos plásticos convencionais, que é utilizado uma fonte não renovável, que é o petróleo. Além disso, se tem buscado uma nova política de economia circular, ou seja, desenvolver produtos onde cada vez mais se busque a matéria-prima, ou seja, reutilizar, transformar os materiais que já existem. E esse assunto vai ser mais abordado logo mais pelo Carlos Júnior. Então, o primeiro produto que eu trouxe é um tijolo ecológico. Ele é formado por solo, água e cimento, além também de resíduos de construção.
Esse tijolo é confeccionado, ele não passa pelo processo da queima. Por essa razão, ele é considerado um processo verde e não emite dióxido de carbono ao meio ambiente, o que não contribui, então, com o aquecimento global. Um outro produto que tem sido utilizado cada vez mais são os flocos de milho, água e corante. Esse produto ele tem o objetivo de substituir os flocos de isopor e serve como amortecimento e proteção para produtos. Esse material ele se dissolve na água, ou seja, ele se decompõe, ele se degrada quase que instantaneamente. E isso é muito bom se formos comparar com o isopor, que demora em torno de 100 anos para se decompor. Além disso, ele pode servir como ração para animais e o tempo de decomposição sem o auxílio da água é em torno de 100 dias. Então é uma alternativa bastante eficaz para a substituição de flocos de isopor. O outro produto, que é de uma empresa norte-americana, ela utiliza raízes de cogumelo também para aplicações em embalagem. Ela produz esse material, onde ele tem uma alta eficiência, se decompõe em 200 dias, ou seja, ele é um produto que leva menos plásticos, que usa cada vez menos plásticos para a natureza. Uma outra iniciativa, um outro produto da empresa Laguna é o uso de mandioca como matéria-prima para copos descartáveis. Esse copo, ele não emite CO2, ele, após o uso, ele pode ser usado como adubo e ele se decompõe em 200 dias. Uma outra alternativa que as empresas têm buscado. E na área de tinta, também tem sido utilizado cada vez mais tintas com pigmentos naturais, usando produtos menos agressivos ao meio ambiente, produtos com zero uso de produto químico nocivo, tanto ao ser humano quanto ao meio ambiente. E tintas à base de água, óleo e pó. E agora eu vou apresentar a vocês 4 exemplos de produtos que foram desenvolvidos aqui na região do Amazonas, aqui na região norte, em parcerias com a UFAM, Instituto de Pesquisas, enfim. Primeiro, são as ecotelhas, são telhas ecológicas produzidas a partir de fibra de juta e malva com cimento. Há uma redução de 75% do cimento, com isso, uma redução também na emissão de dióxido de carbono. Esse produto ele foi produzido por pesquisadores da UFAM. Um outro produto é a criação de um biodiesel produzido a partir de casca de tucumã, semente de cupuaçu e lodo de esgoto. Então vejam que importante. Pesquisadores do CBA, do Centro de Biotecnologia da Amazônia, eles estão usando produtos que não são mais utilizados, como casca de tucumã, lodo de esgoto, estão utilizando isso como matéria-prima para biodiesel. Então, esse é um modelo de uma alternativa que a pesquisa está fazendo para transformar, para reutilizar o que já existe e aplicar em novos materiais. Um outro exemplo é o uso e produção do asfalto ecológico. Foi produzido pelo grupo de geotecnia da UFAM. Esse asfalto ele tem uma maior durabilidade, uma maior resistência, e ele utiliza argila calcinada, diferente do asfalto que se utiliza hoje em dia, que se tem o uso da pedra britada. A pedra britada ela não é encontrada facilmente aqui na região de Manaus. Então, com isso, muitas empresas elas se deslocam e coletam esse material em outra região. E isso gera um custo.
E às vezes, para diminuir esse custo, as empresas acabam coletando o próprio cesto aqui de rios, praias, acaba que prejudica também o meio ambiente. E por fim, um último exemplo é o uso do plástico biodegradável. Esse plástico, ele é constituído, feito a partir de cará, água e glicerol. É uma alternativa bastante eficiente, uma alternativa bastante eficaz em comparação com o plástico que nós utilizamos hoje em dia. As sacolas, por exemplo, a gente usa 1, 2 vezes no máximo. E elas demoram centenas de anos para se decompor. Esse exemplo não. Esse é um exemplo que demora em torno de 200 dias e o material já foi degradado 100% na natureza. Então, eu mostrei para vocês o que os institutos de pesquisas, o que as empresas, o que as universidades estão fazendo, estão desenvolvendo. Mas e nós, como cidadãos, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia para transformar, para reutilizar, para ajudar o meio ambiente, para se ter uma vida mais sustentável? Por isso que agora o Carlos Júnior vai apresentar essa temática. Bom dia. Valeu, Xará. Então, vocês viram aqui como que as empresas, como a sustentabilidade acontece. Mas não é só a empresa, não são as empresas, a indústria que é responsável. Nós também, como pessoas, nós também somos responsáveis pelo aquilo que a gente consome, pelo lixo que a gente produz, certo? Então, eu quero mostrar aqui como que vocês podem reutilizar esse lixo, né? E como fazer um melhor descarte, né? Vocês veem que aqui no evento, por exemplo, a gente vai gerar muito lixo. E se a gente não dar um descarte correto, por exemplo, a lixeira do evento é feita de papelão, né? É um bom exemplo de como a gente consegue desenvolver. Então, relação a materiais, como foi falado, então a gente tem plástico, tem metal, tem vidro, tem papelão. Então, tudo isso a gente, como consumidor, usa, e acho que a maioria aqui descarta de maneira, né, não adequada. E aí, mas todo esse lixo, todo esse material, a gente consegue reaproveitar. Como? Transformando em novo produto, transformando em nova utilidade para esse material. Quem aqui já ouviu falar o que é maker? Levanta a mão. Alguns, né? Então, maker, né, em português é um fazedor, né? Então, é alguém que tem alguma ideia e coloca ela em prática. Então, desde 2016, eu venho estudando essa parte de como criar novos produtos, como que a gente, como pessoa, volta de novo a fabricar. Por quê? Porque ninguém aqui mais fabrica nada. Então, se eu quero alguma coisa, eu tenho que comprar. Mas hoje eu digo que a maioria das pessoas consegue aprender novamente a aprender eletrônica, programação, robótica, estrutura 3D, por exemplo, para poder fabricar quase qualquer coisa. Então, aqui no evento, vocês vão ter vários exemplos de oficinas, se quiser aprender a fabricar alguma coisa nesse sentido, né? E quando eu digo fazer, é tudo, não é só tecnologia. Algo também manual, por exemplo, pegar o papelão e criar um novo produto. Aqui eu vou mostrar vários exemplos desse processo, né? Então, hoje, basicamente, a gente consegue desenvolver produtos, seja para consumo pessoal, alguém tem uma ideia de um produto, não tem no mercado, porque eu possa criar esse produto, né? Ou então virar um negócio, né? O pessoal do Sebrae está aqui, ó, porque a gente tem uma ideia, pode virar um negócio, pode virar um produto, e hoje tem tecnologia para poder criar esse produto, né? Seja hardware, seja software, hoje, basicamente, aprender uma nova tecnologia, a gente consegue colocar esse produto no mercado. E o lixo, né? Então, o lixo, não tendo o descarte correto, gera o aquecimento global, como o Raci colocou. E até se a gente ligar um ventilador, às vezes o ventilador, ele
dá um calor maior do que realmente ele sem, né? Mas aí, se a gente pegar um papelão, a gente tem um ventilador manual. Então, se alguém pegar um lixo por aí, um papelão, só é pegar que vocês vão precisar. Fica a dica aí. Mas também existem soluções abertas, onde eu posso criar um novo produto. Geralmente, se eu pegar pazinha de sorvete, geralmente vai para o lixo. Mas hoje existe um projeto onde eu pego esse plástico, derreto novamente para criar um novo produto. Shape de skate, por exemplo. Esse projeto é chamado de plástico precioso, onde eu consigo separar esse plástico em tipos, né? PP, PET. Separo, trituro novamente, derreto, coloco no molde e crio um novo produto. Esse projeto é aberto, tem lá o site, lá tem todo o processo de como você montar a máquina, como você criar o produto, como você vender esse produto. Imagine esse projeto em cada zona da cidade, onde as pessoas vendessem o seu lixo para criar renda. Esse lugar criasse produto e vendesse produto. Então hoje, né, tem esse caminho. Ou seja, problema existe, soluções também existem, né? Na verdade, as soluções estão aí. Na verdade, tudo que é criado pelo maker, ele não vende, ele sempre deixa aberto para quem quiser replicar. Isso é muito legal da cultura maker, né? Você não vê ninguém que criou um projeto na área maker vendendo, ele coloca na internet para quem quiser replicar esse produto, né? E aqui um exemplo, né? A Motorola hoje, dentro da sua embalagem, ela já coloca um suporte para celular. Ou seja, ela já pega um lixo, um produto que ia para o lixo, e aí você já reaproveita esse material para criar um suporte, você colocar na mesa, para o celular ficar em pé. Ou seja, as empresas aos poucos estão começando a criar soluções, né, para esse tipo de produto. E falando um pouquinho do papelão, né? Então a gente pode criar móveis com papelão, a gente pode criar suporte para revista, por exemplo, móveis, ou seja, dá para criar várias soluções a partir, né, do papelão, onde a gente consegue criar, né? E aqui outra solução interessante, né? Como eu falei, problemas existem, mas você pensando numa solução, você consegue chegar nela. Esse cara aqui é chamado Antônio Moser, ele é de Uberaba, ele não tinha energia em casa, mas ele teve uma ideia de pegar uma garrafa PET, água e cloro e colocar no teto para poder a luz do sol refletir para dentro da casa. Então aqui mais uma vez, quando a gente tem um problema, às vezes a solução está do nosso lado, mas a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente pensa que tem que ter alta tecnologia, seu 3D. Eu falei do seu 3D, mas sempre começa com o que tem. Depois você vai evoluindo o protótipo até chegar numa solução. E dessa solução tem uma ONG chamada Litro de Luz, onde eles evoluíram esse processo e eles levam energia para comunidades onde não tem energia. Então já colocaram uma placa solar já, eles criam postes, levam esse poste para comunidades e levam essa energia, né, para as comunidades. E aqui outros exemplos, né? Garrafa PET aí está nos agarapés, você pode criar um suporte para planta, né? Bem interessante. Vassouras também, já as pessoas que vendem, pegando esse lixo para vender essa garrafa. Nosso amigo aqui, ó, tá dentro do pneu aqui, cadê ele? Dá para criar balanço, né? Né, Raci? Né? Os barcos também utilizam os pneus para poder não bater. Enfim, eu acho que existem várias soluções aí. As empresas têm o seu papel, nós também temos o nosso papel, então cada um pensar de maneira consciente, né, a gente consegue reduzir, né, esse processo aí. É isso, lembrando que às 15 para as 5 a gente vai estar aqui atrás, fazendo uma oficina de como reaproveitar esses materiais que eu falei, tá? Então quem quiser, aqui atrás no palco Inova, a gente vai estar lá colocando na prática aquilo que a gente fez aqui, tá bom? Valeu, obrigado. Uma salva de palmas. Temos tempo para perguntas ainda. Temos perguntas da plateia, se inspiraram nos cases que ele trouxe para a gente.
Alguém quer contribuir com alguma história que vocês tenham visto também? Opa. Olá, bom dia. Eu sou de Roraima, Boa Vista. Sou do Instituto Pirilampos e a gente tem 2 projetos, que é a coletagem de materiais recicláveis para fazer novos materiais educativos para crianças venezuelanas que vivem dentro de abrigos. E a gente também tem um projeto chamado EcoArte, onde a gente pega essas crianças de dentro do abrigo para produzirem, através do lixo que era para ser descartável, materiais reutilizáveis. Oi. Legal, muito bom. Existe, como eu falei, tem várias soluções, né? Tem várias pessoas que já fazem. E quanto mais pessoas fizerem, melhor ainda, né? Bom dia, pessoal. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar os participantes a depositar seus resíduos naquela máquina verde ali, ó. O nome dela é Retorna Machine. Tudo que você depositar nela, ela retorna em bônus para você, tá? Então, convido todos a depositar lá na nossa máquina lá e ganhar bônus e contribuir para o meio ambiente. Obrigado pela oportunidade. Sensacional. Só fazer um comentário em cima do que você falou. Isso que ele falou é uma iniciativa ESG. Provavelmente tem alguma empresa por trás dessa iniciativa de coleta de resíduos. Ele tem algumas métricas e indicadores que eles estão controlando e eles estão, por exemplo, deixando de emitir 1.000 toneladas de plástico para o meio ambiente. Então, sensacional. Obrigado. Opa, temos mais um aqui. Eu gostaria de saber se essa máquina... aí não pode ser alugada para condomínios, entendeu? Por exemplo, no condomínio que eu moro, existe muitas garrafas PET que até aumenta muito o volume do lixo, entendeu? Apesar de ter aquelas caixas de lixo, tudo organizado, mas o PET e o plástico, ele aumenta muito o volume do lixo. Então, seria interessante, é o senhor que é o responsável, então seria muito interessante o senhor fazer um projeto com os condomínios, entendeu? Porque, tipo assim, o senhor poderia alugar a sua máquina para os condomínios, tá bom? É só uma ideia, tá? Já vamos fazendo conexões aqui com ideias, brainstorm na audiência, muito bom. Então, gente, eu convido também, mais uma vez, a vocês baixarem pelo Play Store o aplicativo Triciclo, tá? Nesse aplicativo você vai se cadastrar no programa e no aplicativo tem os pontos onde as máquinas vão estar disponíveis, tá? Então nós vamos lançar a ideia, nós vamos ter o Sebrae como parceiro futuramente, se Deus quiser vai avançar. E hoje essa parceria é com a Rede Amazônica, tá, gente? Então, anotem aí, Triciclo, baixa pelo Play Store e vamos participar desse projeto, é muito importante para a gente. Muito obrigado. Obrigado. Boa, temos mais perguntas, contribuições. Opa, Eu queria claro. adicionar mais um comentário. Já que a gente está falando de sustentabilidade, de resíduos, coleta de resíduos, sustentabilidade pode ser... Tem várias vertentes, né? Aqui no palco a gente tem o Jordan, ele é um empreendedor de energia limpa, trabalha com energia solar. Então, se alguém tem interesse em energia solar, pode estar falando com o Jordan. Jordan dá um paz assim, paz e amor. O Jordan trabalha com energia solar, tem 7 anos aí na indústria, então é uma referência aqui para nós na região norte. É isso. Bom dia a todos. Na última apresentação, o senhor falou sobre as reciclagens, né? Eu gostaria de saber se tem aqui em Manaus uma empresa responsável por esse tipo de reciclagem, que faz a trituração do material, ou só em outro estado? Não, ainda não. Esse projeto, né, ele não existe em Manaus ainda, né? Mas como eu falei, ele é aberto. Qualquer comunidade, qualquer associação de bairro pode montar, né? Porque como eu falei, é aberto. Lá no site tem todo o projeto, como você monta a máquina, como você separa, como você tritura. É um negócio, né? E como eu falei, é aberto. Qualquer pessoa pode usar sem pagar nada, então... É só colocar no Google plástico precioso, aí vai redirecionar para essa página e tem todos os tutoriais lá, como funciona. Pode falar com a gente que a gente tem um caminho também, tá bom? Mas é isso, é um projeto legal, interessante, ele é mundial,
Não tem aqui, seria bom, como eu falei, ter em cada zona da cidade para poder diminuir o lixo, gerar renda, é um projeto bem legal. É rapidinho. É como ele falou, o nosso material, no caso, como era antes e como está agora, no caso os rios. Então, como você falou, né? Se de repente abrisse a mente da população para que ela entregasse o material dela de lixo, diminuiria bastante, né, o nosso lixo, a poluição dos rios, né? Como ele falou que tem muito material plástico nos rios. Então isso diminuiria bastante. Tipo assim, até com o intuito de angariar, por exemplo, um rancho, né, um rancho básico, entendeu? Como tem as da latinha, né? A pessoa não acumula lá 4, 5 sacos de latinha, pesa lá o alumínio e recebe. Deveria fazer assim com o plástico também, né? Bom dia, meu nome é Caio. E o senhor comentou sobre a iniciativa Litros de Luz, sobre eles usarem energia solar e tudo mais, inclusive o rapaz aqui também trabalha com energia limpa, mas placas solares fotovoltaicas é uma tecnologia relativamente nova, né? Então a gente não fala muito sobre a reciclagem dela, porque a gente sabe que com o tempo ela vai perdendo eficiência e tem que ser trocada. Eu queria saber se tem alguma iniciativa no Brasil com relação à reciclagem de painéis solares, ou se tem algum panorama, alguma previsão do que fazer com isso, porque esse momento está cada vez mais próximo dessas placas perderem sua eficiência e ter que ter alguma reutilização. Eu não sei responder, mas eu sei quem sabe. Brilha, Jordan. Sobre essa parte de reciclagem de painel, o painel ele tem uma vida útil muito longa, a gente fala de 25, 30 anos. Então, se ele degrada, ele fica, podemos dizer, mais fraco, eu posso reutilizar em outro local, por exemplo, doar para uma escola, uma comunidade e utilizar painéis novos. Ele tem que ser reciclado quando ele é quebrado. O vidro ele quebra, a estrutura física do painel não pode ser mais aproveitada. Então, tem já empresas no Brasil que fazem essa reciclagem, mas hoje é um processo, podemos dizer, ainda fraco, pequeno, que não é tão comum, porque os painéis duram tanto tempo que a gente ainda não tem uma quantidade significativa desse resíduo. Por exemplo, nós temos na empresa alguns painéis quebrados, uns 12. Eu estou lá guardando para quando eu tiver um volume grande, eu poder enviar tudo para São Paulo para reciclagem. Mas como o frete é grande, eu tenho que, por exemplo, encher um caminhão para eu poder mandar. Então eu estou acumulando lá, guardado direitinho, mas tem a reciclagem que eu separo o vidro, o silício, o alumínio, todos os materiais, o cobre, mas ele é um pouco custoso. Mas o painel ele só vai ser reciclado se ele for quebrado, senão você pode reutilizar. Tem painel de 10, 20 anos em operação que ele funciona. Ele só é mais fraco, mas ainda pode ser usado às vezes no litro de luz para só iluminar, fazer iluminação de lâmpada, alguma coisa mais, podemos dizer, mais básica. Mas ainda está surgindo no Brasil essa reciclagem, foi um ponto bem legal. Muito boa a nossa troca. Temos mais perguntas? Oi. Perguntas? Oi. Temos mais perguntas, comentários, contribuições? Ou encerramos por aqui? Bom, então salva de palmas para os nossos convidados. Muito obrigada por todo o aprendizado compartilhado.